Seja muito bem-vindo ao Observatório Literário, o programa realizado pela TV Alesp em parceria com a Casa das Rosas. Você já ouviu falar em livro objeto? Então fique atento, quem mostra essa novidade pra gente é Reinaldo Damasio. Ele conversa com Marlene Lack, artista plástica, autora e restauradora de livros. E o Poesia Aperitivo de hoje é sobre Torquato Neto, poeta, jornalista, letrista de música popular, nascido em Teresina. Morrer de amor e continuar vivendo. A exposição de Lorena Casa, artista plástica e ilustradora carioca, também é tema de entrevista desta edição. E agora você fica com clássicos da literatura. Hoje nós vamos conversar sobre 3 grandes romancistas realistas do Brasil. Romancistas que, na verdade, escreveram, de certa maneira, à sombra do grande gênio que foi Machado de Assis, mas que também tiveram uma importância muito grande na história da nossa literatura. O primeiro deles é Arthur Azevedo, nascido em São Luís do Maranhão em 1855. O Arthur sempre teve, desde criança, desde adolescente, uma pendência muito grande para as letras, né? Ele tendia a escrever, já publicava textos em jornais das escolas, lá em São Luís do Maranhão mesmo. Aos 18 anos, ele se transferiu para a capital federal, para o Rio de Janeiro. Então, aos 18 anos, lá vai ele para o Rio de Janeiro, sozinho, e se engajou numa frenética produção, tanto nos jornais quanto no teatro. Arthur Azevedo trabalhou sob as ordens de Machado de Assis, lá no Ministério, na burocracia federal, e alcançou enorme sucesso popular com seus contos curtos e humorísticos, escritos em estilo ágil e desprovido das maiores complicações, mas sempre muito inteligentes, né? E é muito curioso porque ele ganha uma popularidade que é muito grande. E a gente pode dizer até que era uma popularidade, na época, na cidade do Rio de Janeiro, tão grande, se não maior do que a popularidade do próprio Machado de Assis. O volume Contos Fora de Moda, de 1893, reúne algumas das suas melhores composições, contos assim divertidíssimos. Tornou-se também um dos maiores representantes da dramaturgia no seu tempo. Ele produziu centenas de peças curtas e humorísticas. Na obra teatral de Arthur Azevedo, herdeiro do Teatro de Costumes de Martins Penas, destaca-se a peça A Capital Federal, de 1897. Arthur Azevedo foi acusado de ser um dos responsáveis pela decadência do teatro, por enveredar por uma comédia ligeira e superficial. Também sobre sua prosa leve e bem-humorada, recaiu durante muito tempo a pecha de superficialidade. Mas, sem dúvida alguma, sua obra é uma das mais reveladoras do Brasil no final do século e suas falhas do Brasil de sempre. É interessante a gente pensar, o Arthur Azevedo criou aquilo que se chamou teatro de revista, né, que durante muito tempo foi hegemônico no teatro brasileiro, né? O Arthur Azevedo, com seus contos, chegava à população de uma forma muito direta e eram contos muito engraçados, divertidos, que pegavam algumas falhas da sociedade brasileira e brincavam com elas. Não eram contos que procuravam, digamos, refletir de uma maneira séria, aprofundada, como os do Machado de Assis. Não, eram contos muito leves, muito divertidos, mas que realmente fizeram um papel fundamental para a propagação da leitura nesse Brasil. Então, nesse momento, no final do século XIX, um dos escritores que mais foram lidos no Brasil e que mais formaram um gosto pela leitura nesse país, se chama Arthur Azevedo. Curiosamente, ele tinha um irmão chamado Aloysio Azevedo, e que, quando jovem, lá em São Luís, eles nasceram ambos em São Luís, o Arthur Azevedo nasceu em 1855, o Aloysio Azevedo nasceu 2 anos depois, em 1857. O Aloysio Azevedo dedicou-se de início à pintura. Estimulado pelo sucesso do irmão, juntou-se a ele no Rio de Janeiro, onde publicou charges em diversos jornais. O Arthur Azevedo morava aqui, chamou o Aloysio Azevedo e o apresentava normalmente para a sociedade carioca como seu irmão. Ele ficou conhecido mais como o irmão desenhista do Arthur Azevedo. Com a morte do pai, dos dois,
o Aloysio Azevedo volta a São Luís e passa a se dedicar à literatura. Ele volta a São Luís porque um dos dois teria que voltar. O Arthur tinha uma carreira de grande sucesso no Rio de Janeiro. Então o Aloysio volta e passa a escrever textos e acaba se dedicando a escrever romances. Ele publica um romance romântico intitulado Uma Lágrima de Mulher em 1880. Mas no ano seguinte, causa furor em São Luís com o primeiro romance naturalista da literatura brasileira, O Mulato, que descreve as mazelas da sociedade local. Ele deixava muito claro os problemas de preconceito, racismo, hipocrisia da sociedade, e havia muita gente dessa mesma sociedade de São Luís que se via retratada nesse romance. Perseguido, ele tem que sair de São Luís e se transfere definitivamente para o Rio de Janeiro, onde ele tenta, durante anos, dedicar-se profissionalmente à literatura. Para tal, escreve romances alternadamente românticos, bastante piegas, e obras-primas da literatura naturalista, como Casa de Pensão, em 1874, O Homem, de 1887, e principalmente a sua obra máxima e a obra máxima do naturalismo no Brasil, O Cortiço, de 1890. Ressentido, sem conseguir obter nem o sucesso, nem os recursos que almeja, em 1895 ingressa por concurso na carreira diplomática e abandona definitivamente a literatura. Ele vai ser embaixador do Brasil e esquece, não escreve mais nada. Serve durante anos na Europa e acaba falecendo em 1913 em Buenos Aires como diplomata. O outro grande escritor desse período é um jovem chamado Raul Pompeia, que nasceu em 1863 e morreu aos 32 anos em 1895. Jovem sensível e atormentado, Pompeia era fluminense e ganhou notoriedade com o romance O Ateneu, de inegável teor autobiográfico. Reconstruindo os sofrimentos vivenciados no famoso Colégio Abílio, Raul Pompeia escreve o primeiro grande romance da adolescência no Brasil. O seu alter ego, o garoto Sérgio, ingressa no Colégio Ateneu, dirigido pelo cruel e hipócrita Aristarco, onde vai encontrar o mundo, como lhe diz o seu pai. Mundo caricatural e grotesco, em que não cabem sua sensibilidade vagamente artística ou a postura carinhosa carregada de uma vaga sensualidade de Emma, anagrama de mãe, ou referência a Emma de Flaubert. A Emma era esposa do diretor da escola, Aristarco. O estilo do romance mescla a sutileza psicológica realista, quando Serginho se autodescreve com suaves tintas impressionistas, a rudeza descritiva da podridão social naturalista, quando ele nos apresenta seus colegas e mestres com fortes pinceladas expressionistas. Raul Pompeia, que publicou O Ateneu em 1888, cometeu o suicídio aos 32 anos de idade. A Casa das Rosas recebe a exposição de quadrinhos Morrer de Amor e Continuar Vivendo, da artista plástica carioca Lorena Kass. Tudo bom, Lorena? Oi, tudo bom? A gente vai conversar um pouquinho com a Lorena sobre essa exposição e sobre o trabalho dela com quadrinhos. E aí, Lorena, como é que você chegou nessa exposição que a gente está apresentando aqui, Morrer de Amor e Continuar Vivendo? Qual que é o que tem? O que o público vai encontrar aqui? Deixa eu ver. Bom, eu sou ilustradora e artista plástica também, porque eu comecei pintando e depois desenhando, e sou designer também, formada pela PUC do Rio de Janeiro. E eu sempre desenhei, comecei a fazer quadrinhos, eu devia ter uns 18 anos, e comecei a fazer um pouco mais a sério, fiz o meu blog, ia participar de zine, coletânea, com uns 20 anos, então você já deve ter uns 11 anos que eu faço. Eu já faço muito tempo com personagens autobiográficos, falo muito do cotidiano. Acho que, em geral, história de mulher fala muito engraçado, da vida, do cotidiano, menos fantasia, né? Que homem, em geral, claro que não é sempre, fala mais de fantasia, super-herói. E esse quadrinho autoral, eu acho que é uma coisa muito feminina, trata de sentimento e tal. O meu
Essa exposição, ela é mais um trabalho que deve ter 1 ano, comecei ano passado, que são uns quadrinhos de 1 página inteira, a maioria sem texto. Às vezes tem pouco diálogo, mas o pensamento da pessoa, mas no geral são histórias assim bem contemplativas e fala de sentimento, fala de dependência emocional, que é um tema que eu gosto muito. E é legal que fala também de sofrimento, né? De desencontros, tal, que um artista tão jovem assim, já uma visão bastante crítica, né, das relações. Essa coisa de relacionamento sempre foi meu interesse principal, desde os 15 anos de idade, que eu devo ter começado a namorar na minha vida. Isso era uma coisa que me impressiona, que atrai meu interesse, como é que as pessoas se relacionam e sofrem e voltam, e a ilusão, e sempre gostei muito desse tema. E mais recentemente, uns 3 anos atrás, eu comecei a estudar um pouco de comunicação não violenta, umas áreas de psicologia, de apoio a dependente emocional. Então, algumas coisas, algumas histórias retratam. Eu acho que tem uma história que fala... Uma amiga comentou, tem uma que e eu converso muito sobre relacionamento com as pessoas. E é uma coisa muito comum de você estar apaixonado, você estar iludido e você não ter ideia, você faz uma imagem da pessoa e não é a realidade. Então até tem, por exemplo, tem uma historinha que eu ouvi um depoimento de uma amiga que falou: me apaixonei por um homem que não existia, eu me casei com uma ilusão. E aí, por exemplo, tem um quadrinho que é inspirado nisso. E você transformou essa experiência num quadrinho. Eu ouço muito da minha experiência também. E além de quadrinhos, né? Você é artista plástica, designer, como você falou, montadora de exposição também. Essa é a tua primeira exposição de quadrinhos, né? Essa é a primeira exposição de quadrinhos. Eu fiz trabalho de pintura, mas já tem muito tempo. Quando eu me formei na faculdade. Tem muito tempo que eu não faço exposição minha e muito menos de quadrinhos. Eu acho o máximo estar fazendo uma exposição de quadrinhos, porque é uma coisa muito rara. Às vezes, agora que eu estou em São Paulo, tem muita coisa de quadrinho acontecendo e eu fico procurando pra caramba na internet, Sesc, tudo, onde tem exposição de quadrinho, e eu sempre vou e não é. Evento de quadrinho, e nunca é uma exposição assim, eu acho que eu nunca vi. Às vezes você vê os livrinhos expostos, mas o que eu queria era ver. Eu estou fazendo uma coisa que eu queria ver, que é você chegar e ver um trabalho de um artista brasileiro, uma coisa acessível, uma pessoa que você pode acompanhar, que está começando agora, você pode seguir no Facebook. Eu acho que isso é legal, você se envolver com o artista, você... Né, e é também uma valorização da linguagem de quadrinhos, né? Que a pessoa, como se fosse uma página ampliada aqui, né? Acho que é uma grande aproximação com o público em geral. Quem não gosta de quadrinho, quem não sabe o que é, quem acha que é só super-herói, vira e fala: olha, me identifico, isso tem a ver. Tem muita gente já, eu tenho uma página no Facebook, tem muita curtida e gente falando: nossa, essa é a história da minha vida, que legal. Então, a pessoa vai falando: eu não sabia que eu gostava tanto de quadrinho, eu tenho o meu currículo... ele é em forma de quadrinho, então eu mando para as pessoas às vezes no trabalho e as pessoas falam: gente, nunca tinha pensado em fazer um currículo em quadrinho, que legal, como fica mais fácil, né, e como fica mais interessante. Então é legal. E você pensa em transformar, por exemplo, esse trabalho numa edição, em livro, num álbum? Já pensou nisso? Sempre tem esse projeto, né? Sempre tem, porque o livro, eu acho que eu sou uma pessoa meio chata, detalhista, e eu quero que fique perfeito, eu quero fazer uma coisa incrível, e aí... Fica mais complicado editorialmente. Esse livro, eu acho que vai ser incrível mesmo, vai ser ótimo, mas eu tenho ideia de fazer. E você acha que hoje a tendência do teu trabalho é ser mais de quadrinhos mesmo, ou você ainda usa outras linguagens, assim, de artes plásticas? Olha, o meu trabalho profissional, aquele para me manter em São Paulo, é de ilustração. Eu faço especialmente livro didático. Legal. E o que eu gosto mais de fazer são os meus quadrinhos, óbvio, mas eu nem sei qual é a maneira de monetizar isso, nem sei se existe alguém que consiga realmente viver, né? Eu faço muito por hobby, por amor, porque... É o seu trabalho criativo mesmo, assim, pessoal, autoral, né? Mas também tem um outro trabalho que é o que eu gosto muito, que é de montar, fazer à mão, fazer mural e tô fazendo tudo. Legal. Mas eu pretendo continuar especialmente nas montagem de obra de arte, ajudante de artista, e nos quadrinhos. Legal. Muito bom.
A Lorena comenta aqui um dos quadros que está na exposição Morrer de Amor e Continuar Vivendo, e que dá bem a ideia desse trabalho que ela faz a partir do sentimento das pessoas e com relações no cotidiano, né? Quase que uma crônica dos sentimentos das pessoas e das relações das pessoas, só que pela ótica feminina, o que é uma característica muito legal desse trabalho dela. E aí, Lorena, qual que é o quadrinho que você vai comentar? Então, eu queria comentar esse quadrinho que fala de machismo. Na verdade, ele destoa um pouquinho dos outros, porque a maioria é isso que eu falei, mais contemplativo, não tem texto. Esse tem mais texto, mas ele é um tema mais ou menos novo, porque eu sempre falo muito de sentimento, e esse está falando mais de preconceito, eu comecei a pensar umas outras coisas, né, como a mulher se sente na sociedade. Eu acho que agora está meio na moda, assim, né, não sei, está se falando muito de machismo, de violência contra a mulher. A dependência emocional tem tudo a ver com violência contra a mulher e por que a mulher continua e por que com o cara que maltrata e tudo, né? Mas eu acho que o machismo também, obviamente, está tudo ligado. E são situações que me aconteceram, todas em São Paulo. Eu vim para São Paulo em março, tenho 7 meses. São situações reais. E esse quadrinho agora foi um dos últimos que eu postei no Facebook e andou dando bastante repercussão. Muita gente falando, nossa, tem que falar disso mesmo, e gente falando que não concorda, sei lá. Mas é um trabalho que eu gostaria de divulgar, é um trabalho que eu acho que tem conteúdo. Para quem quiser acompanhar meu trabalho, tem o blog, que é locaistirinhas.blogspot.com, e tem a minha página no Facebook, que é onde eu publico mais, quase todo dia eu publico alguma coisa, e o meu e-mail é lorenacais@yahoo.com.br também, se quiser escrever, perguntar sobre dependência emocional. Não que eu tenha trabalhado com isso, né, com saúde, nem formação de psicologia, mas eu super gosto de falar disso e posso ajudar, eu acho. Reinaldo Damasio entrevista a artista plástica Marlene Lack. Ela realiza oficinas sobre a criação de livros objeto e de restauração de livros. Acompanhe. O Observatório Literário recebe hoje a artista plástica, autora, restauradora de livros, Marlene Lack. Tudo bem, Marlene? Tudo, Reinaldo. É um prazer te receber aqui. Eu também, de estar aqui. Maravilha. A gente vai conversar um pouco sobre esse trabalho incrível que a Marlene faz, que é criar livros objeto. E ela também realiza, a partir desse trabalho de criação, oficinas de criação de livros objeto e de restauração de livros, como a que ela está realizando na Casa das Rosas em novembro. Ela trabalha também na Casa Guilherme de Almeida, que é parceira da Casa das Rosas, e faz um trabalho também de oficinas e de restauro de livros lá. Então, Marlene, para a gente começar o nosso papo, né, e o espectador entender, o que é um objeto livro? Como é que a gente conceitua um objeto livro? Então, o livro-objeto... Ou livro-objeto, né? eu denominaria mais como livro-objeto, porque assim, existem o livro-objeto que ele tem industrialmente falando, eles têm uns formatos diferenciados, né? Tem várias editoras trabalhando com esse segmento, né, do mercado. E tem o livro de artista, que são livros únicos. No caso, esses, eu chamaria de livro de artista, porque eles não são seriados, eles são só esses, né? São únicos. São únicos, exatamente. E também é o trabalho do desafio com os materiais, né? Que, diferentemente de muitos livros objetos que nós encontramos por aí e de cursos, os livros são mais voltados assim, são várias dobraduras, você trabalha com imagens e não é o caso desse, no caso desses é o diálogo entre o material e a linguagem mesmo, né? Elas têm que dialogar. Então muitos aqui, assim, os poemas eles foram criados juntamente com o objeto. Então, realmente é um diálogo. A gente percebe que a forma desse objeto, desse livro-objeto, que é um objeto de arte, na verdade,
ela está intrinsecamente relacionada com o conteúdo, né? Com o texto que está ali. Exatamente. Né? Muitas vezes até prescindindo do texto, mas com a ideia, com o conceito. Porque assim, o desafio não é um trabalho fácil, porque assim, como poeta, a gente às vezes tem um texto assim na cabeça, e aí você vai trabalhando esse texto, mas você tem que achar um material que vai coincidir com aquele texto. Né? Então o trabalho é bem esse mesmo. É legal porque são, como você falou, não são seriados, né? Não tem uma relação com o mercado, digamos, de reprodução, né? Não. E eles têm essa coisa de cada livro ser inventado, né? Ser inventado, você exatamente. Tem que inventar cada um deles. Exatamente. A proposta é essa. Então temos desde o livro, um livro comestível, que é um desafio de um material. Então, por exemplo, esse daqui, né? Acho que você pode mostrar. Pode. Quando você vai falando, eu vou mostrando. Esse daqui, na verdade, assim, com açúcar, com afeto. Só que, na verdade... Que é uma expressão de uso comum. Exatamente. Né? Então, o trabalho foi fazer uma página de livro com açúcar mesmo. Então, se o leitor quiser, ele pode comer. Pode comer. Não vai tirar um pedaço dele. E aí você brinca com a expressão, exatamente. E faz a expressão ser dita com o material. Exatamente. Né? Então, nesse caso específico, seria isso. Né? Um livro realmente... Esse miolo é açucarado e pode ser comido. É uma caneta usada para quem faz bolo. Entendi. Né? Para então, decorar assim, o doce mesmo. Isso, é comestível de verdade. Quer provar um pedacinho? Obrigado. Né? Mas você estava falando que quando você faz esse tipo de material que de certa forma é perecível, né? Que ele tem uma durabilidade... Isso. Que é um desafio para você como artista ver quanto tempo ele dura, né? Quanto está durando esse livro. E aí, paralelo com o meu trabalho de conservadora de livros, por conhecer muito a estrutura de um material, de um livro, eu realmente desafio das formas. Nesse caso aqui, que é um livro feito assim, é uma capa dura, né? Que é com uma lixa, né? Você usou lixa de madeira. E isso é madeira também. Madeira. Isso aqui, a capa é de madeira. Tá? Eu revesti como se fosse uma capa dura, mas eu usei lixa. E aí quando abre... Só que aqui, e a particularidade desse poema aqui é um poema de Guilherme de Almeida. Quer dizer, um poema antigo de Guilherme que eu transformei... Que você adaptou para esse formato. Exatamente, um material moderno. Que são pequenas ripas de madeira, né? Isso, exatamente. Cada uma do mesmo tamanho, cada uma com seria um verso, um verso né? De Guilherme. E vira um livro de madeira. Então é um desafio com o material, por conhecer a estrutura e saber o que vai dar certo e o que não vai. Né? Já aconteceu em oficinas que eu dei, a pessoa, por exemplo, tinha uma artista que elas faziam umas pinturas maravilhosas e ela queria fazer uma capa de madeira juntar com as pinturas que ela tinha. Só que os materiais não conversavam, não combinavam. Então é um desafio também nesse caso, né? Nessas estruturas. Na verdade, pelo que a gente está vendo, você vai mostrar outros trabalhos aqui, existe aí também a gente pode dizer assim, não só um diálogo, mas também uma ruptura de fronteira, né? Entre o que é o livro e o que é o objeto de arte. Exatamente. Né? Ou uma escultura, eu uma acho instalação. Que, assim, né? Eles andam juntos né? Eu lembrei desse exemplo aqui, esse né? é muito bom. Isso daqui, vidro, né? Esse eu trabalhei com fragmentos, né, de espelho. Que é uma caixa, né? É uma caixa. Que tem aliás, eu preciso modificar. Espelho quebrado. De tantas oficinas, ela já está destruída. E aí a gente abre o que seriam as páginas do livro. Isso, são as lâminas. São lâminas com espelho. Isso. Né? São as transparências com espelho. Né? É o mistério do que você vai encontrar. Quer que segure? Não, pode falar. Eu vou mostrando aqui, que é bem legal isso. São os desafios, são assim, eles sussurram, você não sabe exatamente quando você abre aquele pacote o que você vai encontrar. Né? E eles são sempre assim, tem amarrações que são estranhas, então eu acho que remete um pouco para isso. E é interessante que eles também trabalham com a interatividade, né? Com a relação... Claro, todo livro trabalha, o leitor tem que trabalhar, mas nesse caso ele brinca com o livro. O livro infantil, eles usam muito essa coisa do livro-objeto, são as texturas, né? Então assim, os bonecos que saem, né? Exatamente. Então assim, na literatura infantil a gente encontra muito disso. Mas temos encontrado também em literatura de adulto algumas editoras apostando nesse segmento de livro-objeto. Mas aí, se você vai transformar isso numa, digamos, uma escala
semi-comercial, né? Porque eles são artesanais, Sim, né? mas por exemplo, basicamente são artesanais. Esse aqui, no caso, é assim, isso daqui é um livro, são poemas que eu escrevi, então, todos, né, que eu escrevi. Eu já fiz no formato de livro, isso daí eu nunca publiquei, mas já fiz. Que legal. E aí, assim, é uma caixa e vê como se fossem uns pergaminhos dentro, uns rolinhos. Só que assim, no caso, o verde é certo, só que o papel não é tão correto, mas eu não achei como conheço o papel e sei do comportamento, não é o certo. Mas, por exemplo, existe um poema aqui, não sei qual que é, que chama Sem Conservante, daí o nome. Entendi. Então, assim, esse esse está daqui... brincando com um produto, né? Exatamente. Então, nesse caso aqui, mudando o formato, ele comercialmente ele seria um livro viável. Né? Esse caso específico. Esse daria para reproduzir, esse, né? Com um certeza. formato mais fácil Exatamente. do que esse, por exemplo. Não, esse não, mas nesse caso sim. Né? Então, esse é uma coisa... São poemas assim, os Sem Conservantes, eu não sei onde está ele aí, mas eu achei que combinava. E é sempre o leitor que vai montando, vai brincando. Exatamente. É um jogo, né? É um jogo, exatamente. Eu acho que o livro objeto remete um pouco a isso. Por exemplo, esse aqui também eu acho muito interessante, mas você tem que ler esse primeiro. Tá. A Terra esconde segredos. Agora você abre a caixinha. Aí a gente abre a caixinha e é um punhado de terra. Sim. Com uns recadinhos aqui. Vida e morte. Vida e morte. Exatamente. É um poema puro. Um ciclo, né? O começo e o fim. Exatamente. Então, assim, aquela história viestes do pó e para o pó regressarás. Exatamente. Então, no livro objeto, você consegue brincar com os formatos. Não precisa ser exatamente um formato de livro. Entendi. Né? E eu uso, por esse conhecimento dos livros antigos, que são os livros que eu trabalho, né? E por dar aula também sobre isso, nesse caso aqui, ele pode ser um livro novo e moderno. Isso daqui, assim, eu uso em oficina. E você usa... Não, isso é para abrir. Sim, né? uma costura, né? Que seria então, assim, a lombada. Na Roma Antiga, eles usavam cera para escrever. Então, eu reproduzi um livro de cera. Né? São quase molduras, é como né? se fossem páginas que as pessoas usavam para escrever. Como se fossem páginas em branco para virar. Na Roma Antiga era o caderno usado. Então, assim, eu aproveito, assim, é um livro objeto. Eram tabletes de cera com a mensagem registrada aqui. Exatamente. Não, é legal porque tem textura, tem volume, exatamente, tem mas relevo. Era usado, era o caderno das crianças romanas. Quer dizer, eu aproveito essa coisa da antiguidade, mas isso é um livro objeto. Né, Não, e é legal porque tem esse resgate histórico também, né, da informação. Também. Não só da cultura, como da própria cultura do livro, né? Normalmente eu uso sempre um pouco desse elemento histórico, né, junto com o moderno. Só que a grande sacada são justamente os materiais dos mais diversos. Por exemplo, isso aqui é aquele resto de fio que você está passando na calçada, alguém jogou aquele fio de telefone, aí você com o olhar, não, isso aqui dá alguma coisa. Vai servir para alguma coisa. Vai servir. Isso aqui também é a mesma coisa. E agora você chamou atenção para um outro aspecto que eu acho que também está embutido, que é o reaproveitamento de material, né? Então tudo se transforma. Tudo é reaproveitado. Exatamente. Esse aqui, por exemplo, é um livro antigo, né? Que você pegou que estava condenado. E aí você criou um outro objeto em cima daquele livro que já estava, que ia ser descartado, foi digamos uma brincadeira com o meu próprio trabalho, nesse caso. Que é o livro dos carboidratos, a série Traças, e aí você abre e tem a página, são macarrõezinhos. Sim, são os carboidratos. Exatamente, pronto para as traças, elas não precisam comer o resto do livro. Elas já têm um alimento já tem um processado. alimento ali. Então, na verdade é um livro para a traça leitora, não para o leitor humano. Com certeza. Já que elas gostam tanto dos nossos livros, vamos fazer uma série para elas. Mas eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que eu acho incrível também, de restauro de livro, né? Então, realmente... como é que é isso, assim? Porque eu sei que, claro, é uma coisa muito técnica, né? Exige uma formação, conhecimento e tal, e que é curioso, porque já foi talvez mais valorizado no momento em que o livro ainda era um objeto importante, ainda mas hoje, claro, que ele sofre aí, digamos, a pressão das redes sociais, dos e-books, dos tablets e tal. E qual a importância desse trabalho de restauro? Eu acho que assim, o livro não vai acabar nunca, em primeiro lugar, como diz assim, mesmo com tablet, toda a tecnologia, o fascínio do livro não acaba. E assim, esse trabalho de recuperação dos livros, ele é muito importante porque assim,
são obras talvez que sejam únicas e esse trabalho de você estar estabilizando o estrago que já está lá, né? E também o tempo faz, o tempo né? faz. Jeito, aí é uma questão assim, o nosso papel, por exemplo, no começo do século XX, que é onde os nossos modernistas escreveram suas obras, é o pior papel que a gente pode imaginar. Olha só. Porque é um papel que hoje em dia, assim, pela própria formação desse papel, é extremamente ácido. Então são obras que assim... Tudo agride, né? Tudo acaba... a poluição. Então muitas assim, A luz, chegaram né? por Tudo. milagre nos nossos dias, porque realmente elas estão assim, muito ácida. Então esse trabalho de você estabilizar essa acidez que já existe, tudo isso, e deixar para as próximas gerações conhecerem esse... Porque é um documento da história, né? Sim. Da cultura, do tempo, né? Assim, a gente pega assim, capas lindíssimas assim, dessas brochuras, que muitas pessoas assim... Tipo, nossa, né, esse livro velho. Mas não, ele tem toda uma história desse livro ter sido escrito daquela forma, que ele foi uma brochura, se alguém transformou ele numa capa dura. Então é um trabalho fascinante. E também fascinante, além de recuperar, essas oficinas que também nós estamos fazendo lá na Casa Guilherme, por exemplo, que é de capacitação para as pessoas, assim, tem um livro querido que quer salvar. Quer salvar, exatamente. Então, assim, essas oficinas é para um público em geral, que quer salvar o seu livro. Não precisa ser iniciado, nem técnico, qualquer pessoa pode fazer. Exatamente. É ensinar, é olhar o que está sendo feito, trabalhar com os materiais corretos e você consegue recuperar. Logicamente, se você vai trabalhar com obras muito raras, aí exige todo um conhecimento químico. Mais complicado. Mas no caso das obras comuns, né, para que a gente vai jogar fora um livro? Jamais. Acho que tudo tem jeito. Você acha que defende que tem que ser preservado mesmo? Total. Agora, os livros de hoje, o papel é melhor, tecnicamente? Ele é feito para durar quanto tempo? Assim? Então, eu já vi papéis assim, desses mais novos, que eles já apresentam sinais de oxidação. Porque assim, ele é mais bonito, branquinho, tudo isso. Mas o papel, ele é feito para ter tempo de vida. Um tempo de vida, exatamente. Então, assim, um dia ele vai deteriorar. Mas eu acho que assim, o problema mais grave, eu acho que assim, pelo que eu vejo, são os livros encadernados, por exemplo, esses de capa de couro. Eles estragam assim, o couro é orgânico. Sim, o couro então, resiste menos. Exatamente. Então, assim, às vezes o livro, o miolo do livro está perfeito e a capa está se desfazendo, né? Que é onde pega mais realmente assim, a sujidade, a poluição, tudo isso. E esse tipo de impressão que é feito hoje, né? A gente tem muitos livros feitos em impressão digital, que é muito diferente da offset, da tinta, da impressão com tinta mesmo, né? É quase como uma cópia de Xerox, né? Só que com melhor qualidade, né? Isso interfere também na qualidade, na durabilidade do livro? Olha, eu acho que ainda estão sendo estudos feitos nessa... Exatamente. Mesmo que você fez aquela pergunta sobre o papel, então assim, há estudos de envelhecimento desse papel, né? Que assim... o restauro é normalmente onde a gente já pega os livros que já estão deteriorados. Então, já nas últimas, coitadas. Assim. Então, assim, esses mais novos, por exemplo, tem muitas capas de livros hoje em dia que elas são impressas no material que praticamente, assim, é um material plástico, que é o Tyvek. Ele é usado para conservação, mas ele é impresso para as capas, que dá aquela aparência plastificada. Sim, sim. Então, isso é bom? É bom. Ele, um material... ele ajuda a proteger o livro. Protege, exatamente. Então, assim, a tecnologia trabalhando em prol disso. A favor da manutenção exatamente. do livro. E para conservar, por exemplo, né, porque a gente que tem muitos livros, que gosta, eu tenho livros antigos, muitos a gente manda encadernar, tem aquela coisa, né, que é uma profissão que eu acho super bonita, que é o encadernador, né? E aí ele põe uma capa nova, o livro parece que renasce, ele lixa, né, e tal. Isso ajuda também a... É uma prática viável. É importante, sim, é importante. Né? Só que assim, depende se o encadernador, muitas vezes, eles jogam as capas originais, assim, eles cortam. Você perde, eu peço sempre para deixar embaixo da capa original, quando possível. Hoje em dia, talvez não seja tanto, mas eu peguei já muitos livros, assim, década de 40, 50, encadernados, bonitinhos, só que assim... O encadernador corta. Não, eles cortam mesmo a capa. Eles deixam a capa original e cortam. E cortam. Entendi. Então, isso... Já é uma interferência. Total. Né? Porque acho que assim, tem capas assim, você perde trechos da capa. Entendi. Assim, mantendo a original é exatamente o que tem que ser feito. É manter. Porque tem capas lindas. Legal.
Né? E a oficina que você dá de objeto, né? Como é que ela funciona assim? O que você trabalha com as pessoas? Então, as pessoas... Como é que é a dinâmica, né? Então, as pessoas assim, elas vão ver esses trabalhos, né? Vou apresentar algumas teorias e a gente vai discutir projetos e as pessoas vão desenvolver... Vão executar o livro-objeto. Eu acho que o desafio dos materiais... Por exemplo, na Guilherme, o desafio foi transformar os haikais do Guilherme de Almeida em livros-objetos. Exatamente. A partir dos haikais vocês fizeram... Porque, assim, não convencionalmente, né? Não um livro convencional com haikais, mas uma proposta aberta. Então, assim, são espalhados diversos materiais, assim, os participantes são convidados a trazerem os seus materiais, porque, assim, eu vou achando, eu olho uma cação e falei, nossa, esse material dá alguma coisa. Se alguém vai jogar alguma coisa fora, não, isso aqui serve. Então tudo você aproveita. Todo material é possível de se aproveitar. É legal, porque além de ter esse trabalho amoroso, né, de resgate do livro, da ideia do livro, de conservação do livro, tem a coisa da sustentabilidade, do reaproveitar materiais e a criatividade, né? Eu acho que o grande barato que está por trás é exercitar a criatividade. E fiquei feliz assim, de pessoas poderem usar o trabalho da oficina, executarem, por exemplo, tinha uma professora que ela aplicou nos seus alunos. E aí me mandou o trabalho, quer dizer, é gratificante você saber que está multiplicando. Claro. Eu acho que também essa é uma das um trabalho propostas. Que pode ser usado em educação, porque, imagino, é uma forma lúdica, né, de você trair o aluno e daí levar para o livro convencional, né? E também, assim, não é só juntar um monte de material e vamos colar. Eu acho que é aplicar essa lógica do material. Eu chamo até da poética dos materiais. Muito legal. Né? Porque tem que ter uma ligação sobre isso. Sim. Não é só fazer um monte de colagem, pronto. Claro. Tem que conversar. Não é colar de qualquer jeito, tem que ter um sentido, né? Em volta daquilo. Exatamente. Muito legal essa expressão, poética dos materiais. Eu chamo poética dos materiais. Legal. E tem também uma ética, né, do trabalho total. Aí, que é muito legal. Porque assim, como conservador, eu vou usar cola adequada. Né? Tem tudo isso. Isso tudo influencia, né? Às vezes a gente não sabe, quem consome livro, quem gosta, que, como você falou, o papel, a cola que é usada, a plastificação, e depois a conservação disso, né? Onde fica, na estante. E por dar os dois tipos de oficina, por exemplo, chega aluno com um livro totalmente despedaçado, que assim, ele é daqueles livros que são colados, então assim, é uma camada... Não tem costura, né? Não tem costura, e aí esses livros são infernais. Mais difíceis, São difíceis, costura é fácil fazer. Agora esse tipo de... colar novamente aquilo lá assim, que é quase como um silicone, a cola que eles usam, que é a máquina que passa a cola. Sim. E essa é feita para durar pouco tempo, né? Mesmo. Exatamente. Dura muito pouco, né? Então... Muito como a gente, quando você percebe logo, se abre, ele descola não compre todo, um livro colado, compre um livro costurado. Costurado e colado. Se bem que tem muito... Mesmo com as colas novas, porque tem umas colas alemãs novas, tudo que são bem resistentes, né? Mas com o tempo elas também... provavelmente. Porque assim, eu não tenho muita experiência com esses livros mais novos. Eu sei do estrago dos antigos. Né? Mas com certeza, em algum momento, se bem que existe essa preocupação hoje em dia com os materiais que estão sendo aplicados, né? Sim. Eu acho que melhorou bastante, mas, claro, não substitui uma boa costura, né? Não, costura é tudo de bom. E a costura também tem o artesanato também da encadernação do livro, Se né? bem que, assim, as máquinas dos livros, assim, é a máquina que faz a costura. Sim. Hoje, eu não sei, mas ainda tem espaço para o artesanal, imagina, né? Dá assim, para fazer. Os cursos voltados para essa área de encadernação, nossa, eles estão muito acontecendo. Né? E é bacana também porque isso, um outro aspecto agora que me chama a atenção, é que estimula você criar o seu próprio livro, né? Sim, isso é legal, exatamente. Né? Você, nada mais gostoso do que você fazer assim, um livro e dar de presente para alguém. E, assim, objeto realmente único para aquela pessoa. Esse meu poema Sem Conservantes, eu não tenho nenhum exemplar, porque todos que eu vou fazendo, cada um é diferente, eu dou de presente. E cada um é um livro. Cada um é um. Que maravilha. Nunca é o mesmo. Quer dizer, eu não tenho nenhum, mas todos realmente os que eu dei foram diferentes. Maravilha. Poxa, Marlene, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer. Acho que todos nós aprendemos e aproveitamos bastante. Espero que a gente volte a conversar em breve, né, sobre outros objetos aí que você vai inventar. Muito obrigado. Imagina, obrigada.
O Poesia Aperitivo desta edição é sobre Torquato Neto, poeta, jornalista, letrista de música popular, nascido em Teresina em 1944. Confira. O Torquato Neto deixou um legado muito forte, né? Apesar dele nunca ter publicado nenhum livro, né? O primeiro livro que foi publicado dele foi organizado por um amigo dele, que é outro desses poetas que hoje em dia também tem um legado muito forte, chamado Vali Salomão. O Vali reuniu os textos do Torquato, que o Torquato deixou, porque o Torquato morreu aos 28 anos de idade, tendo cometido suicídio. Até interessante, eu soube disso outro dia, eu não sabia, o biógrafo dele, Toninho Vaz, disse que às vezes ele vai fazer palestra em escola e tem professor que não quer falar sobre o Torquato porque ele se matou, né? É uma coisa completamente maluca, né? Uma coisa meio medieval, né? Você pensar bem, né? Você não querer falar sobre o cidadão porque ele seria um péssimo exemplo para os seus estudantes. E o Toninho, através das suas pesquisas, ele investigou muito a vida do Torquato e viu que ele tinha realmente o diagnóstico, ele viu isso, ele viu o laudo, né? Médico diagnóstico de esquizofrenia, né? Quer dizer, o Torquato tinha sérios problemas digamos, psiquiátricos, né? O que não impedia dele ser, aliás, nunca impede, né? Alguém de ser um gênio, né? De ser um grande criador. O Torquato Neto nasceu em Teresina e ele se mudou para Salvador aos 16 anos, para estudar, para ir para o colegial, na verdade, né? O que seria hoje em dia equivalente ao ensino médio. E quando ele foi para Salvador, Salvador vivia uma efervescência muito grande, né? Um período muito rico. Não à toa, desse caldo que havia em Salvador, surgiram grandes artistas que foram inclusive colegas do Torquato. O Gilberto Gil, por exemplo, estudava na mesma sala do Torquato, né? Eles se conheceram na escola, né? Assim como logo em seguida conheceram, ainda adolescentes, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, claro que era irmã do Caetano, né? Conheceram os dois juntos. Né, uma série de outras figuras muito interessantes, mais ou menos da cidade. Um poeta chamado Duda Machado, né? Um cineasta chamado Glauber Rocha. Enfim, é interessante você pensar como naquele instante, em Salvador, surge tanta gente bacana, tanta gente inteligente. E não é à toa. Havia um cuidado com a educação, com a cultura, né? Havia uma prática em Salvador naquele momento, né, através da faculdade, através das escolas, até do próprio governo, né, da época de Salvador, que incentivou muito isso, né? Então é interessante quando a gente pensa às vezes, poxa, que coincidência, né? Surgiu tanta gente boa na mesma cidade, na mesma época. Não é coincidência de jeito nenhum, né? Até porque as pessoas se apoiam, elas vão, né, mutuamente crescendo juntas. E além disso tem uma coisa importante, elas já tiveram um apoio fundamental, né, de cultura e de educação que existia na época em Salvador. Então ele foi contemporâneo do Gil, no Colégio Nossa Senhora da Vitória, e trabalhou como assistente no filme Barra Vento de Glauber Rocha, né? Então era aquele caldo ali, as pessoas todas se conheciam, né? Iam fazendo as suas coisas. Em 62 ele se mudou para o Rio de Janeiro, e lá ele foi morar numa casa que é muito interessante, é um local chamado Solar da Fossa, né? Era um casarão que existia, onde hoje é o Shopping Rio Sul, que fica na frente do Canecão, perto daquele túnel que atravessa, que vai para Copacabana. Havia um casarão antigo lá do século XVIII, né? Que um sujeito reformou e começou a alugar para artistas. Então, o Torquato morava lá, o Duda Machado morou lá com ele, inclusive um período, Caetano morou lá, Gil morou lá, Gal Costa morou lá, Edu Lobo morou lá. Quer dizer, uma multidão de gente, né, importante no Rio de Janeiro, artistas, etc.,
que moravam naquele casarão, que frequentavam aquele casarão. Normalmente gente que vinha de fora, que ia para o Rio de Janeiro e que estava ligada às atividades artísticas, né? Lá foram compostas muitas músicas importantes da música popular brasileira. O Toninho Vaz tem um livro, né, o Toninho, que é biógrafo dele, tem um livro muito interessante também, chamado Solar da Fossa, sobre, né, essa instituição que durou alguns anos no Rio. Ele era um grande defensor, o Torquato, das manifestações artísticas de vanguarda, né, e fazendo amizade com as pessoas que trabalhavam na época. Então, por exemplo, ele foi muito amigo do Hélio Oiticica, amicíssimo, trocava correspondência com o Hélio e tal, defendendo muito, né, a arte do Hélio. Ele foi muito amigo do Ivan Cardoso, que é um cineasta, né, que também fazia cinema experimental, do próprio Glauber. Enfim, né, você tinha ele convivendo com essas pessoas que estavam fazendo um movimento importante na época no Brasil. O cinema marginal, né, do Ivan Cardoso, do Glauber, e a poesia concreta do Haroldo de Campos, né, que é patrono dessa casa, do Augusto de Campos e do Décio Pinhataro. Ele conheceu, né, e era absolutamente fanático pela poesia deles e pela poesia, na verdade. O Duda Machado me contou uma história que eu acho muito engraçada. O Duda, como eu disse, viveu com ele. Diz que o Torquato tinha uma época que ele acordava todo dia de manhã e ia para a frente do prédio do Drummond e ficava esperando o Drummond sair e seguia o Drummond até o seu trabalho, né? E que ele chamava as pessoas. Então o Duda me deu esse testemunho e várias outras pessoas já me falaram que também acompanharam o Torquato em algum momento fazendo esse circuito, né? Ele ia todo dia cedinho, porque o Drummond saía cedinho de casa e ia para o MEC, onde ele trabalhava. Aquele edifício do MEC, famoso, né? Ele saía, né, de casa e ia para o MEC, né, trabalhar. E ele era muito metódico, sempre fazia a mesma coisa. E o Torquato ficava narrando, agora ele vai fazer isso, agora vai fazer aquilo, ele vai fazer aquilo, sabia tudo, né? Só que ele não falava com o Drummond, né? Ele ficava só admirando de longe o Drummond, né? A própria Tropicália, né, esse texto aqui eu tirei, né, do livro sobre o Torquato. A própria Tropicália não dá para dizer que ele fosse defensor, ele foi o criador, né, juntamente com Caetano, Gil, Rogério Duprat, Gal, Augusto de Campos, né, um bando de gente muito boa. Eles foram os grandes criadores, né, o próprio Torquato. E o Torquato é que deu esse termo Tropicália, né, porque ele não gostava dessa ideia de falar assim, tropicalismo. Eles queriam fazer um movimento, mas não queria ficar com o termoísmo. Isso daí, ele, na verdade, ele imitou um pouco dos poetas concretos, né? O Augusto, o Haroldo e o Décio nunca falaram em concretismo, eles não gostam desse termo, né? Concretismo, esse termoísmo, né? Eles sempre falam, vocês podem perceber nos textos deles e tal, poesia concreta, né? Então, dessa maneira, o que o Torquato fez? Em vez de falar em tropicalismo, ele propôs que o movimento se chamasse Tropicália, né? E aí, a partir disso, eles fizeram aquele disco famoso, em que ele está na capa também, né? Juntamente com o Gal, com o Caetano, e assim vai, né? Daquele disco muito famoso, né? O Tropicália, o Panis e Circenses, né? De 68. Depois do AI-5, depois da saída desses caras todos do Brasil, né? Ficando lá no Rio de Janeiro um pouco sozinho, né? Ele vai se deprimindo cada vez mais. E não se esqueçam que ele tinha, né, esse diagnóstico de esquizofrenia, né? E, portanto, era um momento realmente muito complicado na vida do país, refletia na vida de cada um de nós, né? De volta ao Brasil, nos anos 70, começou a se isolar, sentiu-se alienado. Era engraçado que ele se sentia perseguido pelo regime militar e pela esquerda da patrulha ideológica, né? Então ele não conseguia se posicionar em nenhum lugar, né? Passou por uma série de internações para tratar do alcoolismo, né? Ele bebia demais, né? Começou a se drogar, era uma coisa complicada mesmo, né? Rompeu com as amizades e ele se matou um dia depois do aniversário dele de 28 anos, em 1972, né? E deixou, né, basicamente um legado. Na época que ele morreu, ele era um grande letrista, né? As pessoas conheciam o compositor. E pouca gente conhecia o trabalho dele como escritor. Ele tinha publicado em vários jornais, ele assinava algumas colunas de cultura, etc. Era uma pessoa bastante conhecida, mas a sua obra poética estava guardada, nunca tinha sido publicada. E como eu falei, pouco depois,
o Wallis Salomão reuniu essa obra poética e publicou esse livrinho chamado Torquato Neto, Os Últimos Dias de Paupérria, né? Isso eu posso falar, né, de caso próprio. Esse livro, a gente que estava começando a escrever poesia nos anos 80 e tal, esse era, por exemplo, meu livro de cabeceira, né? Era um livro assim, tinha um disquinho, né, também, que tinha 2 canções, uma delas eu vou mostrar aqui para vocês, né? Uma gravada pela Gal, outra gravada pelo Gil, e tinha, né, os poemas dele, os textos que ele escrevia sobre o Brasil, etc. Uma primeira edição muito tímida, na verdade. Logo depois eles fizeram, pela Max Limonade, uma segunda edição, e só em 2005 saíram 2 volumes muito interessantes, que é chamado, inclusive, de Torquatalia, né? Pensando nessa coisa de Tropicália, né? Torquatalia, que foi organizada pelo Paulo Roberto Pires, e que são 2 volumes com as obras completas dele, né? Agora, para quem viveu os anos 80, esse é o livro, né? E essa capa, né, com essas obras todas lá dentro, organizadas pelo Wallis Salomão. Esse outro é o livro, né, do Toninho Vaz, a biografia do Torquato Neto. Então, se tiver interesse mais sobre a vida dele, né, eu recomendo. É um livro que teve problemas, enfrentou problemas com a família, etc., né? Enfim, dá para entender, pelo que eu já falei. Mas depois o filho dele, o filho do Torquato, o Tiago, acolheu bem e hoje em dia, né, incentiva a publicação, e o Toninho tem feito palestras no Brasil inteiro sobre o Torquato, está promovendo, é bacana, que ele tem promovido a obra do Torquato pelo país afora. Esse poema intitulado Go Back, que aliás é o título de uma canção dos Beatles, né? Então, alguém já me perguntou, por que ele coloca títulos em inglês? Tem muito a ver com, né, o Let's Play That tem a ver com Jimi Hendrix, né? Go Back tem a ver com os Beatles, tem a ver com a cultura realmente daquele período, com a cultura, digamos, a cultura pop, né? Que esses caras, na verdade, ele, Caetano, Chico, né, de outra maneira, fizeram uma síntese da cultura mais erudita com a cultura pop, né? Da mesma forma que o John Lennon fez isso lá no resto do mundo, né? Go back, você me chama, eu quero ir para o cinema. Você reclama, meu coração não contenta. Você me ama. Então reparem que você, eu, você, meu, você, né? Então você tem aqui claramente, voltando àqueles pronomes, né, uma brincadeira com os pronomes do diálogo, né? Você me chama, eu quero ir para o cinema. Você reclama, meu coração não contenta, você me ama. Então essa relação amorosa, que é muito interessante, que é uma relação que envolve o amor do coração e tal, mas também envolve sempre uma certa tensão, um certo conflito. Mas de repente a madrugada mudou, e certamente aquele trem já passou. E se passou, passou, daqui para melhor foi. Que parece que é completamente desarticulado, né, com o resto. Parece que não tem nada a ver com o resto, né, do poema. Mas na verdade o que é? Claro que aqui, né, quando ele fala o trem já passou, a madrugada mudou, ele está usando metaforicamente, né? As coisas mudaram, tudo mudou de repente, né? Então aquele convívio que existia antes, passou daqui para melhor, foi. Só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder, né? É curioso porque o grupo Titãs, em 84, né, no primeiro disco deles, que é um disco chamado Titãs, gravaram uma versão desse poema musicado pelo Sérgio Brito, né? Mas é engraçado que eles só usam essa parte do poema, o resto do poema eles não usam, né? E talvez tenha até sido sábio, porque essa parte do poema realmente é muito forte. O Observatório Literário de hoje fica por aqui. Para rever os nossos programas, acesse o portal da Alesp, www.al.sp.gov.br, e entre no link SP Conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores na aba YouTube. Semana que vem a gente volta. Tchau!